Pessoal, tá ouvindo? Tá bem o som? Pessoal do SAT, muito boa noite a vocês, muito boa noite para o pessoal do presencial. Vou pegar alguns segundos, ou 1 minuto, ou 2 aqui da professora Valéria, só para dar um recado para vocês. Amanhã teria, ou melhor dizendo, seria um dia destinado para aula para as pessoas que fazem o curso de analista. Mas nós já havíamos informado no horário que estava a confirmar. Essa informação agora, ela está consolidada, de fato não haverá aula amanhã. Eu vou explicar para vocês o porquê. O professor Daniel Shein, que é um professor aqui do Pretório, que dá aula de Direito do Trabalho, ele passou num concurso no Rio de Janeiro. E aí ele achou que teria condições de vir a Belo Horizonte para poder lecionar essas aulas, mas ele confirmou para mim semana passada que não teria condições. Aí nós fizemos a substituição. Ao invés de entrar o professor Daniel, entra uma outra professora, que também é nossa professora aqui no Pretório, que é a professora Daniela. E aí o que nós fizemos? Adiamos a aula de amanhã para a próxima terça-feira. Aí o pessoal de analista, que não tenha visto o informativo, que já foi divulgado, fique sabendo o seguinte, amanhã não tem aula para vocês, a partir da próxima terça, Direito, Trabalho e Processo Trabalho com a professora Daniela, ok? Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite. Obrigado, Valéria. Até logo. Boa noite, turma, boa noite, SAT, e para mais um encontro, né? Parei com vocês no slide que está ali no quadro. Posso voltar? Ó, eu parei com vocês nessa questão aqui, ó. O número de divisores positivos que possui esse número, lembraram? Somar 1 a cada expoente, lembraram? Eu sabia que vocês esqueceram, eu falei na última aula. Falei ou não falei com vocês? Mandar somar 1, vocês vão esquecer essa porcaria. Vocês não sabem por que soma 1. Quem lembra por que soma 1 ao expoente? Eu já expliquei isso em sala. A galera aqui da sala, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Tá lembrando tudo, cara. Você tem que ver, eles estão até dando tapa um no outro para responder. Presta atenção, todo mundo. Lá na aula de raciocínio lógico, quando eu comecei a explicar para vocês a análise combinatória, eu dei uma aula, um problema que era do Rafael e do Henrique, eu dividir objetos, bonés, canetas e réguas entre eles. Lembraram agora dessa questão? E que existia a possibilidade de entregar 0 canetas, 1 caneta, 2. Lembraram? E para justificar isso, eu dei um exemplo de como achar os divisores de um número, que é o mesmo raciocínio. Tá certo? Lá atrás eu falei com vocês, mas na frente eu vou falar isso de novo e vocês vão ter esquecido. Quando foi semana passada, eu terminei a aula com esse assunto e eu falei assim, semana que vem vocês vão ter esquecido. Agora, presta bem, eu tento uma, não deu. Tento 2, não deu. Essa é a terceira. A quarta é milagre, não vai ter jeito não. Milagorou, não tem jeito. Ou você lembra a partir de agora, ou então se cai na prova, pula. Porque não vai ter jeito. Eu falei semana passada, semana que vem eu vou perguntar, vocês não vão lembrar de nada que eu falei. Quero parabenizar o time Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro, o meu fabuloso galo, depois do Botafogo, é claro, entendeu? E parabenizar pela assim, maravilhosa partida que o Cruzeiro cedeu ao Atlético. Tá certo? Espero vocês no domingo. Eu não posso deixar de falar, porque eu sempre elogio o Cruzeiro. E o Cruzeiro fez feio na quarta e fez feio também, tá certo? No domingo. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que está com a campanha em alta não pode. Cadê os cruzeirenses da sala? Vocês ainda são cruzeirenses? Clara é uma operadora.
que por sinal é a mais cara do mercado. Claro, é uma operadora. Nem vou falar nada, não, porque era pra, ao invés de 2-1, era para ter sido 3-1, porque teve uma coisa roubada lá, tipo um pênalti, né? Foi normal o clube roubar. De jeito não, vem cá. Olha só. Eu vou achar os divisores de 12, sem copiar ninguém, tá? Dividido por 2 são 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Nós aprendemos lá na nossa infância que passava um tracinho aqui, lembra? Punha um lá em cima, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, lembraram? Mudou, aí começa tudo de novo. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, lembraram agora? Aí agora eu vou escrever para vocês o que está escrito ali. Isso daqui, ó, foi uma combinação de 2 e de 3. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, o número 6 é 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O número 4 é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 0. O número 1 é 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Entenderam? Então, é uma combinação de 2 e 3. Então, quando eu fatoro 12, eu vou ter base 2 e base 3, e é vezes. Quantas opções de escrever a base 2 eu tenho? Como 2 está ao quadrado, eu posso escrever 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 2. Então, eu tenho 3 opções de escrever a base 2. O 3 está elevado a 1, não é? Então, eu posso escrever como 3 elevado a 0 e o 3 elevado a 1. Então, eu tenho 2 opções de escrever o 3. 3 vezes 2, 12, tem 6 divisores. Então, o macete que eu dei para vocês é o seguinte. Fatora o número, soma 1 a cada expoente e multiplica tudo. Aí a minha pergunta é, por que somar 1? Eu somo 1 porque existe a possibilidade do expoente 0. Entenderam? Aí, no último encontro, olha só, o número de divisores positivos que possui esse número. Então, o que você tem que fazer? Fatorar. Fatora esse número todo. O 1 não fatora. O 2 é o quê? 2, 3, o 4 é 2 ao quadrado, o 5, o 6 é 2 vezes 3, o 7 é 7, 8, 2 ao cubo, 9, 3 ao quadrado e o 10 é 2 vezes 5. Que bases que eu tenho aqui? Eu tenho a base 2 e a base 3 e a base 5 e a base 7. Quantas opções de base 2, 3, 5 e 7 eu tenho? Vamos contar? 1, 3, 4, 7, 8. Ou seja, 2 elevado a 8. Mas também pode entrar o 2 elevado a 0. Então, eu vou ter 9 opções para a base 2. Base 3, 1, 2, 4. Como é mais 1, eu tenho 5 opções para a base 3. 1, 2, como é mais 1, 3 opções para a base 5. E 1 para a base 7, mais 1, 2 opções para a base 7. Ou seja, 270 divisores. Lembraram o porquê que eu somo 1? Beleza. Então agora pode copiar que eu fico quieta. Pessoal de Pelotas, muito obrigada para o Marcos Botim lá de Pelotas.
vocês. Muito obrigada. Um beijo para você também. Isto. Posso ir? Não. Então deixa eu apagar. Muito bem. Pode ir? Nossa, eu não tenho paciência nenhuma, né? Eu espero. Eu fico quietinha, prometo. Eu só apresso as pessoas. Hoje a gente termina isso, hein? Hoje eu saio dessa enconha chamada conjuntos numéricos, pelo amor de Deus. Os slides? Nossa, eu tive com a Janaína hoje 2 horas, ela não me falou nada. Não, mas ela fala, gente, não, a Janaína é muito joia. Nossa, a Janaína, vocês mandam e-mail para ela, eu vejo, eu tô falando porque eu vejo ela fazendo. Pelo menos eu vejo. Porque eu e o Louro somos chatos para isso. Entendeu? Eu e o Ricardo, a gente chega meia hora mais cedo, às vezes, só para resolver, entendeu? Tem dia que eles saem daqui, deixa eu te falar, eles não puseram seu arquivo também, não. Mas o meu também não. Amanhã você chega mais cedo? Chega mais cedo. A gente chega mais cedo junto, às vezes. Quando dá problema no arquivo dele, ele me liga, na hora que acaba a aula dele aqui, ele me liga. Como é que você conseguiu dar aula? Não tinha arquivo meu também, não. Você morre de rir, entendeu? Igual no último encontro, ó, ele perguntou por que meu pincel é grosso e o dele não é. Eu sei, é meu. É meu, porque é meu. Tudo que é meu é o melhor que tem no mercado. Meus 2 filhos estão solteiros. E é o melhor do mercado também. Filezinho. Mas é sério, é porque eu trago meu pincel, eu não tenho paciência para... É porque eu fico imaginando assim, se eu não estou enxergando direito, eu fico imaginando vocês. Entendeu a diferença? Se para mim está apagado, e para o resto da galera? Então vem cá. O número, questão 35. O número 2 elevado a vezes 3 vezes 6 vezes 20 tem 48 divisores. Quem quiser anotar, essa questão é da Fundep, tá certo? E eu vou resolver esse problema do slide, porque eu já cadastrei a maioria de vocês no meu novo e-mail. A maioria de vocês que me mandou e-mail, quase todo mundo que mandou e-mail já está cadastrado no meu novo e-mail. Eu vou enviar para vocês pelo e-mail, então. Eu vou enviar. Cadastrei uns 50 esse final de semana, eu vou enviar para vocês. Tem que estar na forma fatorada, não é isso? 2 elevado a A está na forma fatorada. O 3 também. O 6 é 2 vezes 3. O 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Vou arrumar a bagunça. Base 2 vezes base 3 vezes base 5. Tudo bem? 1 mais 2, 3 mais A. Então é A mais 3, pode ser? Não, eu só estou fatorando. O 3 está ao quadrado e o 5 está elevado a 1. Quem são os meus expoentes? A mais 3, 2 e 1. Concorda? O que eu tenho que fazer? Se eu somar 1 a cada expoente, 2 mais 1 e 1 mais 1, e multiplicar, tem que dar o total de divisores, que é 48. Cada expoente, tá certo? Você soma 1 a cada expoente. Então, A mais 3 mais 1, 2 mais 1 e 1 mais 1. Multiplica, tem que dar o total de divisores. É a lei.
Agora é só fazer conta, ó. A mais 4 vezes 3 vezes 2 são 48. 3 vezes 2 é 6. 48 dividido por 6, pode ser? Então, A mais 4 é igual a 8. O A, então, tem que ser 4. Alternativa correta, letra C. Tá ok? Saúde. Pronto? Vou passar. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Semana passada e essa semana eu recebi vários e-mails perguntando propriedade, como que cai na prova e tudo mais. Eu acho que o pessoal está meio que preocupado com a prova dos Correios, que vai ser o próximo, né? No próximo final de semana é a prova dos Correios. Então, o cara que estiver fazendo Correio, né, deve estar meio preocupado, porque realmente cai em prova, MMC, MDC, isso cai muito em prova. Tá certo? No nosso caso, tá? A nível de técnico, onde que cai mais MMC e MDC? Sesgran Rio, FunRio, UFRJ, Fundep, algumas questões da CESP, tá certo? Cai mesmo, eu não vou tirar isso não, cai mesmo, tá? Mas a minha preocupação é o seguinte: vocês se lembram quando vocês faziam mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum? Mínimo múltiplo comum é aquele negocinho assim, né? E o máximo divisor comum? Era pelo método das divisões sucessivas. Fazia aquela gradinha assim, ó. Não lembra não, a cara de vocês não lembra não. Deixa eu pensar. 120, 150 e 180. Se fosse mínimo múltiplo comum, fazia isso aqui, ó. Lembra? E pelo máximo divisor comum, o cara fazia 180 dividido por 150, dá 1, sobra 30, manda lá para frente, dá 5, sobra nada, aí eu pego o que sobrou, faço com o outro que é 120. Lembraram disso? Nem do desenho? Isso nunca passou pela sua vida? Você dormiu no horário, mas passou. Tá certo? Você não foi à aula, mas passou. Tá? Ninguém vive sem o método das divisões sucessivas. Mentira. Uma porcaria isso. Desculpe, Euclides, mas você falhou nessa. Olha só. Presta atenção. A outra maneira que nós aprendemos, e aí que eu quero, vocês vão lembrar de uma outra regra que eu falei também na cabeça de vocês. Era o seguinte: eu fatorava o 120, fatorava o 150 e fatorava o 180. Lembraram disso? Vamos ver se vocês vão lembrar. Vamos ver. Esquece esse negócio aqui no quadro. 120 fatorando. Vai dar 8 vezes 15, então é 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. 150 vai dar 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 180, nossa, 180 é 15, 18 vezes 10. Então vai dar 2 elevado a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso, 36 vezes 5. Fatorei, não fatorei? Presta atenção. Aí nós aprendemos o seguinte:
o mínimo múltiplo comum, pega-se todas as bases e o maior expoente de cada uma. Então, as bases são 2, 3 e 5. Maior expoente do 2 é 3, maior expoente do 3 é 2 e maior expoente do 5 é 2. O máximo divisor comum pega-se as bases que se repetem, que são todas, né? E o menor expoente de cada uma. Menor expoente do 2 é 1, do 3 é 1 e do 5 é 1. Matéria que eu dei para vocês, conjunto. Em conjunto eu falei isso com vocês. Tinha lá, quando um conjunto está contido em outro, a união é o maior e a interseção é o menor. Lembra que eu comentei isso com vocês? Quando um conjunto está contido em outro, a união é o maior e a interseção é o menor. Tá certo? MMC é mínimo múltiplo comum. Então tem que ser uma coisa que tenha todas as bases, todas as maneiras possíveis. Então é a união. Tudo não é união? Então a união é o maior expoente. E a interseção é o menor. A interseção é o quê? É o que se repete, é o que vai ter. Então vai ser o menor, é o divisor comum. Tá certo? Então, basear essa regra aqui, essa regra ela é baseada na teoria dos conjuntos. Só que eu também aprendi assim. Aí eu ficava pensando assim, putz, pá, não tem sentido, tá? Eu ficar fatorando um por um. E tendo que eu dividi por 2, todo mundo ali, por 3, todo mundo ali. Por que eu não divido isso tudo de uma vez? Igual eu estava fazendo de cabeça? Entenderam? Por que eu não faço isso? Aí eu pensei, o mínimo múltiplo comum não dá dividindo todo mundo? Por que o MDC não pode dar? Sendo que vem do mesmo, né, fundo, não tem como mudar o raciocínio. Aí você vem cá e faz junto comigo, ó. Se eu for tirar o MMC, igual a gente tem o hábito de tirar, dos 3, tá? 120, 150, 180. Como que a gente fazia isso? Você se lembra? Dividia por quem? Por 2, né? Ia dividindo por 2. Quando não desse mais, a gente ia pro 3, não é isso? Depois por 5 e aí por diante. Já aconteceu com você de estar dividindo? Todo feliz? E quando chegar aqui no meio assim, ainda vê que dá para dividir por 3? Já aconteceu? Já aconteceu com vocês isso? Chegar ali, dava por 3, aí você falava assim, puta merda, viu? Ô merda, viu? Ou não saber fazer tabuada é foda, viu? Vocês já fizeram isso na vida de vocês? Minha pergunta é a seguinte, por que você apagou? Valéria, porque não pode, tem que ser em ordem crescente. Deixa eu falar, você não vai multiplicar? A ordem dos fatores altera o produto? Então por que você apagou? Vocês nunca pensaram nisso? Vocês apagavam assim mesmo, né? Não tem lógica. Presta atenção, você vai multiplicar. Se eu multiplicar por 2 agora ou depois, o resultado é o mesmo. Entenderam? Ah, Valéria, mas eu sempre apaguei e deu certo. Você é claro, é? Então, se eu não apagasse também dava certo, é claro também. Hein? Ela deve ter esquecido nos momentos de delírios dela com a beleza que é uma sala de aula, né? Ela deve ter esquecido. Entendeu? Presta atenção. Ainda tem mais. Quem foi que te falou? Se todo mundo termina em 0, por que eu não posso dividir por 10? Porque aí eu já estou matando o 2 e o 5 ao mesmo tempo. Entenderam? Aí fica 12, 15 e 18. Todo mundo ali divide